Imagine uma pequena aldeia, perdida em um tempo distante, há 7.000 anos, em uma região que hoje faz parte da Alemanha, próximo a Frankfurt. Os arqueólogos a chamam de Sokonekrienstaten, e a sua descoberta, em 2015, trouxe à tona uma história que arrepia até os mais experientes estudiosos do passado humano. Entre camadas de solo e fragmentos de objetos antigos, foram encontrados ossos humanos, ossos que não apenas traziam marcas de cortes, mas sinais claros de canibalismo. Os habitantes dessa aldeia não foram apenas mortos, eles foram brutalmente devorados por seus próprios semelhantes. Mas como e por quê? Imagine os arqueólogos, movendo-se entre essas ossadas, cada uma das descobertas revelando cenas de um horror que supera até os cenários de guerras ou desastres. A ciência dos ossos revelou a crueldade sofrida por essas pessoas, fraturas em crânios e membros, cortes feitos para abrir a carne, e sinais de mastigação nos ossos, como se essa aldeia tivesse sido palco de um ritual de selvageria. Esses ossos guardam uma história que, mesmo distante, parece ecoar o grito de dor e medo das vítimas. Mas o que teria motivado uma cena tão macabra? Seria fome, guerra ou um ritual sombrio? Primeiro, vamos entender onde tudo isso aconteceu. Sokonekrienstaten era uma comunidade neolítica, parte de um período em que os humanos estavam deixando para trás a vida nômade e se estabelecendo em vilarejos agrícolas. Era um tempo de inovações, mas também de disputas violentas, com grupos lutando por terra, alimento e segurança. A ideia de uma aldeia próspera, com suas plantações e animais domesticados, nos traz a imagem de um lugar calmo. Mas ao que tudo indica, essa tranquilidade foi rompida de forma brutal, transformando o vilarejo em palco de uma carnificina. Esses restos humanos são provas de uma violência que não se limitou a matar. O cenário que os arqueólogos acreditam ter encontrado em Sokonekrienstaten é o de um massacre. Cada esqueleto traz uma história de terror. Crianças, adultos e até idosos foram capturados, mortos e devorados. Quando os especialistas examinaram as marcas nos ossos, encontraram cortes semelhantes aos usados para abater animais. Isso indicava uma técnica, um conhecimento de como esfolar, dividir e aproveitar cada pedaço do corpo humano. Essas marcas sugerem que a carne foi removida deliberadamente dos ossos, como parte de um processo de desmembramento detalhado. Não se tratava de uma violência impulsiva ou sem método. Ao contrário, tudo foi feito com precisão. Nos crânios, os cortes mostram que esses indivíduos foram golpeados até que seus ossos se partissem, facilitando o acesso ao cérebro, uma das partes mais nutritivas do corpo humano. Nos ossos longos, como os das pernas e braços, marcas indicam que foram quebrados para extrair a medula, um dos alimentos mais ricos em calorias. O cuidado com que isso foi feito levanta uma dúvida perturbadora. O canibalismo em Sokonekrienstaten não parece ter sido um ato isolado de desespero, mas uma prática mais regular. Mas o que leva um grupo de humanos a devorar outro? A fome extrema é uma possibilidade. Situações de canibalismo emergem em períodos de escassez, quando a sobrevivência exige que todas as alternativas sejam consideradas. Em tempos de crise, a fome se torna uma força implacável, capaz de apagar qualquer traço de empatia e solidariedade. E se a aldeia tivesse sofrido com uma catástrofe natural, como uma seca prolongada, que arruinasse suas colheitas e deixasse os habitantes à beira da inanição? A ciência não nos permite afirmar isso com certeza, mas a fome é uma hipótese plausível, e uma das mais terríveis. Outra possibilidade é a de que essas pessoas tenham sido capturadas e mortas por um grupo inimigo, em um ritual de vingança ou mesmo como demonstração de poder. Canibalismo como parte de um ritual de guerra não é inédito. Em várias culturas, o ato de consumir o corpo do inimigo era um modo de adquirir sua força, um gesto de dominação completa sobre o oponente. Imagine um grupo de invasores que, após tomar a aldeia, decide transformar o sofrimento das vítimas em um espetáculo de horror, consumindo seus corpos para instaurar o medo entre os sobreviventes. E ainda há outra hipótese, talvez a mais perturbadora: o canibalismo ritualístico. Em algumas culturas, consumir a carne de membros da própria comunidade era visto como uma maneira de absorver o espírito daqueles que partiram. Esse tipo de prática transformava o ato de comer carne humana em um ritual espiritual, onde o corpo se tornava um elo entre o mundo dos vivos e dos mortos. O canibalismo em Sokonekrienstaten poderia ser parte de um ritual sombrio, uma tradição em que a carne humana era vista não como alimento, mas como uma passagem entre dimensões, uma ponte entre os vivos e os espíritos dos mortos. Mas há algo ainda mais intrigante. Em muitas culturas antigas, o canibalismo era uma forma de lidar com o medo da morte e do sobrenatural. Imagine que os habitantes dessa aldeia fossem assolados por algum tipo de crença, de que o espírito dos mortos poderia voltar para assombrar os vivos. O canibalismo poderia, então, ser uma forma de aprisionar o espírito dentro do corpo daquele que o consumiu. Ao comer a carne do morto, acreditava-se que se absorvia sua essência, impedindo de retornar. Será que os habitantes dessa aldeia viam o canibalismo como uma defesa espiritual contra o mundo dos mortos? Os arqueólogos, diante dessas descobertas, também se perguntaram como esses eventos marcaram as gerações futuras da região. Será que esses atos de violência e canibalismo deixaram algum tipo de memória, algum trauma que tenha se passado adiante como uma história de terror local, uma lenda que, ao longo do tempo, foi se transformando? Os mitos e as lendas de um povo muitas vezes refletem episódios de seu passado, eventos que, de tão impactantes, permanecem nas histórias contadas de pais para filhos. Quem sabe o que restou na memória cultural dessa região, depois que o último corpo foi devorado e o silêncio tomou conta da aldeia? O estudo dos ossos de Sokonekrienstaten nos oferece, assim,
Um raro vislumbre dos extremos a que a humanidade pode chegar. Seja pela fome, pela guerra ou por rituais que hoje nos parecem macabros, essa aldeia neolítica testemunhou uma tragédia que revela o lado sombrio da sobrevivência humana. Para os cientistas, cada fragmento, cada corte e cada marca de dente é uma peça que permite reconstruir o que um dia foi uma comunidade viva e que agora se transformou em uma das descobertas arqueológicas mais assustadoras da nossa história.